Você já se decepcionou com a igreja alguma vez? Você já frequentou uma igreja cristã e chegou lá e viu que as pessoas estavam cometendo coisas erradas? Ou quem sabe você nunca foi numa igreja cristã, mas você conheceu algum cristão que frequenta a igreja, mas que não dá um bom testemunho, como nós falamos, ele não pratica realmente aquilo que ele ouve lá todos os domingos ou toda semana. Pois é, aqui é o pastor Mateuzinho tentando esclarecer esses questionamentos para você e te fazendo entender a importância da igreja. Olha só, dentro da igreja nós temos três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ela não é cristã de verdade. Ela não foi salva, ela não creu e não se arrependeu dos seus pecados. Mas as portas da igreja elas estão abertas. Assim como Jesus ele pregava para multidões, mas se você perceber, eram poucos os que eram realmente discípulos dele. Eram poucos aqueles que decidiam seguir ele, realmente levar a sério, abraçar os seus ensinamentos e ser um discípulo de verdade. Mas as multidões estavam ali, muitas pessoas que não queriam compromisso com ele, mas queriam as bênçãos que ele tinha para oferecer. Da mesma forma, as portas da igreja elas estão abertas. Então nós temos vários tipos de pessoa que às vezes entram uma, duas, três vezes, nunca mais voltam, ou pessoas que entram e gostam e simpatizam e estão lá sentadas e vão ouvindo a palavra de Deus. E uma coisa que você precisa entender, que eu aprendi, é que nós não devemos julgar a salvação de ninguém. Nós não somos Deus, em última instância, é só Deus que pode dizer quem é salvo e quem não é. O que nós podemos e devemos pregar é que é salvo quem crê no Evangelho de Jesus, mas nós não conhecemos realmente o íntimo e o coração das pessoas. Então as portas da igreja, elas estão abertas para todos os tipos de pessoas, e muitas pessoas frequentam e acreditam até mesmo que são cristãs, mas elas nunca se arrependeram. Então elas estão lá frequentando a igreja, mas elas vão praticar coisas erradas porque não creram no evangelho e vão sair de lá e vão acabar dando um mau testemunho, como eu disse, porque elas realmente não nasceram de novo, não nasceram do Espírito de Deus, então elas não são salvas de verdade. A parábola do semeador está aí para confirmar o que eu estou dizendo. Mas nós temos o segundo tipo de pessoa, que são pessoas que creram no Evangelho de Jesus, nasceram de novo, são salvas, vão morar no céu com Jesus, mas são pessoas que não aproveitaram os meios de graça, não aproveitaram aquilo que Deus nos dá para crescer espiritualmente. Uma coisa é ser salvo e morar no céu, outra coisa é ser maduro espiritualmente, é crescer espiritualmente. Então Deus não só nos salva, Ele nos salva para que a gente cresça espiritualmente, seja maduro e possa abençoar outras pessoas. Só que tem muitos cristãos que estão na igreja que eles não cresceram espiritualmente, eles não se aproveitaram da oração, dos ensinamentos, daquilo que Deus está dando nas experiências. Então eles não cresceram espiritualmente. Então são como meninos que estão lá que não tem maturidade, não tem sabedoria e às vezes acabam ferindo as pessoas, às vezes acabam machucando, tropeçando em coisas pequenas e essas pessoas acabam dando um mau testemunho. E isso não é um problema dos dias de hoje. Você precisa entender que na Bíblia Sagrada, a igreja primitiva, a primeira igreja fundada por Cristo e pelos apóstolos, era uma igreja que tinha vários e vários problemas. Se você olhar, pega a carta de Coríntios, 1 Coríntios, você vai ver ali alguns pecados que são pecados seríssimos na igreja. Você vai ver, por exemplo, um pecado de incesto, tinha um homem dormindo com a mulher do pai dele na igreja. Nós tínhamos também ali casos de heresias, falsos ensinamentos, pessoas negando a ressurreição de Jesus. Nós tínhamos problemas de divisão ali, uns defendendo um lado, outros defendendo o outro, um defendendo Paulo, Pedro, e brigando aí uns com os outros, né? Estavam ali dentro da igreja, pessoas que frequentavam, e a gente não pode dizer que elas não eram salvas. Muitos deles eram salvos e estavam lá frequentando, eram membros ativos da igreja. E tinha outros pecados aí que eu poderia citar, outros problemas da igreja. Agora existe um ponto muito importante aqui. O primeiro ponto é, toda igreja tem problema, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são pecadoras. Se você talvez evite ir para a igreja, porque você diz lá as pessoas não estão vivendo, não estão levando a sério, se você começar a frequentar, você vai resbalar mais cedo ou mais tarde em alguma coisa que essas pessoas estão fazendo. Então nós precisamos entender que a igreja sempre teve problemas e sempre vai ter problemas.
Porém, a igreja foi escolhida por Jesus. A igreja foi fundada por Cristo. E é justamente nesse processo de conviver uns com os outros, às vezes de ser machucado e de machucar o outro, que Deus nos ensina coisas preciosas e valiosas, como o perdão, como o amor, como a tolerância, como a paciência, várias coisas que são fruto do Espírito de Deus. Nós só vamos entender e viver quando nós estivermos convivendo uns com os outros. Mas o segundo ponto é importante quando você talvez escolher uma igreja para frequentar, é que problemas terão, mas esses problemas precisam ser solucionados pela igreja e principalmente pela liderança da igreja. Eu citei aqui casos de pecados na igreja de Corinto, mas você vai ver ali que Paulo está justamente escrevendo 1 Coríntios, aquela cidade chamada Corinto, para aqueles cristãos daquela cidade, ele está escrevendo para resolver os problemas que estavam ocorrendo ali. Então, a igreja vai ter problemas? Sim. A igreja vai ter escândalos? Sim, porque lá tem pessoas que não são salvas e pessoas que são salvas e são imaturas. Mas os problemas precisam ser solucionados. Problemas terão, mas a liderança precisa ser uma liderança séria. O pastorado precisa ser um pastorado que realmente pastoreie, que esteja ali presente, corrigindo com amor, com mansidão, mas guiando, corrigindo, usando a vara quando necessário, para que esses problemas não venham tomar conta. E esse é um dos problemas aí de muitas igrejas hoje, que não tem um pastorado firme, deixam os pecados tomarem conta da igreja. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo aí também. Então, esse é o segundo tipo de pessoa, pessoas que nasceram de novo, são cristãs, são salvas, estão na igreja, mas elas não cresceram espiritualmente. Mas nós temos aí o terceiro tipo de pessoa, que é aquele que é salvo, aquele que creu em Jesus, aquele que vai morar no céu, e ele aproveitou a oração, ele aproveitou o culto de estudo da palavra, ele aproveitou o jejum, ele cresceu, ele aproveitou as experiências, então ele é um cristão maduro, ele cresceu espiritualmente. Ele ainda vai falhar? Vai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas ele vai falhar menos do que o cristão imaturo, e muito menos ainda daquele que nunca foi salvo e esteve dentro da igreja. Eu te convido a você parar de se decepcionar com a igreja, e entender que até mesmo os momentos que você foi ferido pela igreja, era Deus trabalhando na sua vida para você crescer espiritualmente, para você perdoar, para você amar o próximo, porque a igreja, apesar de todos os defeitos, ela não é uma instituição humana, ela foi criada pelo próprio Cristo, naquela cruz no Calvário, ele plantou a igreja, em Atos 2, no dia de Pentecoste, ela nasceu no poder do Espírito Santo. Creia na igreja, também congregue numa igreja, e você vai ser abençoado. É melhor estar dentro da igreja, ouvindo a palavra e sendo transformado, do que fora dela, julgando aqueles que estão lá dentro. Que Jesus abençoe a sua vida e até a próxima.